Bem, pessoal, deu 4h10, como a gente tinha falado, para a gente começar. Só estou esperando o Caio iniciar e a gente já vai fazer. Bom, eu deixei disponível aí no chat o link para vocês convidarem o pessoal para entrar. Tá? É só copiar então e vai mandando o pessoal. Eles vão entrar com o nome nada a ver, porque não sei. Mas aí é só clicar no link e aí você já tem acesso ao Zoom, tá? E aí você pode participar da live aqui com a gente. Tá, pessoal? Agradeço muito, né, quem está aqui com a gente, né? A gente é estudante da área da saúde da Faculdade de São Judas Tadeu. Estamos atualmente no 6º semestre, Sabrina me ajuda. Sexto, né? Caio. 6º semestre. E a gente vem falar um pouco sobre diabetes, né? Então, é mais um bate-papo, fiquem à vontade para falar, abrir o microfone, abrir a câmera. Né? A gente está aqui não para impor nada, né? A gente está aqui para trazer conhecimento a partir de conversar. Infelizmente, a gente não consegue ter uma roda viva, por exemplo, num lugar, não consegue fechar por conta da pandemia. Então, a gente resolveu criar esse ambiente virtual, né, para que a gente possa bater um papo, falar sobre diabetes, risco, né, falar sobre prognóstico, falar sobre recuperação. Convidamos uma nutricionista, né, futura nutricionista, graduando em nutrição, Yasmin Alves, para falar a respeito, né, do comportamento, a respeito da nutrição, e convidamos também fisioterapeuta, né, futura fisioterapeuta graduando em fisioterapia, Giovana Oliveira, para falar também sobre a importância do exercício físico, a importância de manter os níveis de glicose sanguíneo. Né? Então, espero que todos todos aproveitem essa live para ser mais um momento de reflexão e conversa também, para a gente poder abrir nossa mente em relação a uma doença tão perigosa. Né? Se a Sabrina quiser falar um pouco sobre diabetes, quiser iniciar. Oi, gente, tudo bem? Como o Caio falou, o nosso grupo está no 6º semestre, a gente cursa biomedicina, então convidamos outras 2 amigas para estar aqui com a gente hoje para passar uma visão multidisciplinar. Eu queria agradecer a todos que estão aqui hoje, amigos, familiares. Queria agradecer aos meus professores também, minhas professoras lindas do meu coração, que mesmo não dando aula ou mesmo sendo de outras matérias, estão aqui com a gente hoje. Eu queria agradecer também a minha família, que está aqui também. O meu pai está aqui. Ele não mora mais aqui no Brasil, então eu queria dar um oi para o meu pai. Alô! E queria agradecer a todos vocês. Eu vou começar a live agora, falando um pouquinho sobre o diabetes no geral. Posteriormente, que o nosso grupo falar um pouco sobre o diabetes, a gente vai passar a bola também para a G, para ela falar um pouco da área da fisioterapia, e depois para a Yasmin, para entrar com a parte da nutrição. Então, dando um geral, começando a live, o diabetes mellitus, ele é um distúrbio metabólico, que ele tem como uma característica uma hiperglicemia persistente, ou seja, a elevação da quantidade, da concentração de açúcar no nosso sangue. Então, você fala, por quê? Por que ocorre isso? É uma deficiência que impede ou a produção de insulina, ou faz com que a produção dela seja diminuída, ou tem algum defeito na ação dela. O que é um distúrbio? O distúrbio é esse defeito. Ele vai atingir ou a produção ou um defeito que vai agir na ação da insulina. A insulina em si é um hormônio que promove a entrada de glicose na célula, ou seja, ela retira esse açúcar, essa glicose da nossa corrente sanguínea e coloca dentro das nossas células, que precisam da glicose para ter energia, para funcionar todo o nosso corpo. Segundo as diretrizes de diabetes, da Sociedade Brasileira de Diabetes, nós temos um aumento dessa prevalência de pessoas com diabetes, ou seja, o número de indivíduos portadores dessa doença vem crescendo. E nós temos isso por diversos fatores, como a rápida urbanização, uma transição nutricional,
a vida sedentária, que muitas pessoas, principalmente agora na pandemia, viraram adeptos do sedentarismo por vontade ou sem vontade. O excesso de peso, que é uma coisa também que pode vir acarretada por conta do sedentarismo, pode ser agravado por meio dele, e o envelhecimento da população, e até mesmo o fato de os portadores de diabetes estarem com uma maior sobrevida nos dias de hoje. Muitas pessoas acham que o diabetes ele pode ser adquirido, por exemplo, porque a pessoa come muito açúcar ou muita besteira. Mas a gente tem que lembrar que, na verdade, os portadores de diabetes, eles possuem, tanto para o tipo 1 quanto para o tipo 2, uma herança genética. Então, a pessoa não vai adquirir do nada, tipo, opa, eu tenho diabetes. Não, ela tem uma herança genética, ela carrega isso no DNA e por isso que ela desenvolve o diabetes. Eu, por exemplo, eu tenho vó diabética e o meu pai também é diabético, então eu tenho uma predisposição muito forte para desenvolver esse diabetes posteriormente. Então, as pessoas que possuem familiares ou até as que não possuem têm que tomar cuidado com os fatores de risco e se cuidarem para não desenvolverem no futuro um diabetes. Agora eu vou passar a bola para o Caio falar um pouquinho sobre os tipos que a gente tem de diabetes. Bom, falando um pouco, né, resumidamente, sobre a diabetes, né, a gente tem... Peraí que minha câmera... Aí, agora sim. Falando um pouco resumidamente sobre a diabetes, hoje a gente tem dois tipos, né, mais prevalentes na nossa sociedade brasileira. A gente tem o tipo 1, onde se leva em conta a diminuição da produção do hormônio insulina devido à destruição das células beta do pâncreas, né, causando assim uma deficiência de transporte da glicose na corrente sanguínea para dentro da célula, e assim acumulando a glicose ali no nosso sangue. A gente tem também a deficiência total dessa insulina. Ele pode não produzir nenhuma insulina, fazendo assim, então, o paciente então, diabetes tipo 1 pode ter esses dois tipos, né, de subgrupos, vamos dizer assim. O diabetes tipo 1 também é considerado uma doença autoimune, né? Ou seja, o paciente ele cria anticorpos, né, que são células de defesa do nosso corpo, que veem a insulina como algo ruim, algo a ser combatido, gerando então uma doença autoimune, quebrando ali a insulina, fazendo com que, de novo, né, tenha um acúmulo de glicose na corrente sanguínea. Geralmente, as crianças desenvolvem esse tipo de diabetes tipo 1 mais rapidamente do que adultos, por isso é mais prevalente em crianças. Temos também a mais preocupante de todas, diabetes tipo 2. Né? Ela causa uma perda progressiva desse hormônio insulina e também tem a rejeição do hormônio, né? Causando então ali novamente o acúmulo de glicose na corrente sanguínea. Né? Geralmente esse tipo de diabetes é proveniente, né, de pacientes entre 30 a 59 anos que já tem um quadro de sobrepeso, sedentarismo, triglicerídeos elevados e hipertensão, né? Desenvolvendo então essa deficiência, né, essa perda dessa sensibilidade com o hormônio insulina. A diabetes, no geral, é muito perigosa pelo fato dos pacientes poderem desenvolver outros tipos de complicações. Oi, Caio, desculpa te atrapalhar. Tem alguém com o microfone aberto e eu não consigo mutar. Você pode mutar, por gentileza? Porque está atrapalhando. Mutando aqui o pessoal. É um dos Caios. Isso, obrigada. Pode continuar. Desculpa aí. Bom, cuidado com o microfone, hein, galera. Vai falar alguma coisa que não deve aí, vai virar meme. Bom, aí a diabetes é muito perigosa porque ela, além de você desenvolver um risco de ter doenças oculares, como perda parcial ou total da visão, um agravamento do quadro renal, ou seja, o seu rim já não vai funcionar muito bem, né? Você vai ter ali um comprometimento renal. Você pode ter perda dos membros, né? Tanto superiores como inferiores, né? Por causa da cicatrização e da perca da sensibilidade de dor. Então, isso é muito importante a gente poder... por isso que é importante a gente ter um pré-diagnóstico para a gente não desenvolver esse tipo de diabetes. Lembrando que essas complicações são precoces no tipo de diabetes tipo 2, tá? Não que o tipo 1 não venha a ter. Então, ambas podem ter sim, tá? Só que a tipo 2 é muito precoce comparada com a tipo 1.
A gente tem outros tipos de diabetes também, como a diabetes gestacional, onde a mãe ela é saudável, ela não tinha nenhum quadro de diabetes, a glicose estava em níveis normais. Aí, de repente, engravidou, subiu o nível da glicose de um jeito que você, putz, vai estourar aqui, ferrou, falta insulina, falta insulina. E aí, depois, quando ela tem o parto, o bebê nasce, né? E aí, o nível ali fica na equidade, fica no nível legal, né? Dentro dos parâmetros, então ela acaba, essa diabetes gestacional, ela acaba meio que, por um passe de mágica, ela fica com a diabetes normal depois que o filho nasce. Né? Mas é importante você manter o controle dessa diabetes para que não tenha, né, mais nenhuma complicação. A gente tem também a diabetes neonatal, né, onde a mãe, durante o parto, tem a diabetes normal, né, o nível de glicose sanguínea é normal. E aí depois, quando o filho nasce, ela vem a desenvolver uma diabetes, mas ali também, a partir de medicamentos e exercício físico, ela consegue ter um controle. Tá? E a gente tem também a diabetes causada por medicamento, o uso incorreto, o uso excessivo de medicamentos, também por infecções de micro-organismos. Né? Agora a gente vai falar um pouco sobre a prevenção da diabetes com relação a esse tipo de pacientes sedentários, pacientes acima do peso, com a nossa fisioterapeuta Giovana Oliveira, né, graduanda, vai se formar esse ano, já está a caminho aí de pegar o diploma, né, Gi? Sim, sim. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade. Lembrando que sou graduanda como todos aqui, estou nervosa como todos. Agradeço pelo convite da Sabrina e do Caio, achei uma iniciativa maravilhosa e eu vejo muito futuro para eles dois como profissionais. Sobre a fisioterapia na diabetes, a gente, como a Sabrina citou no começo, a modernização da vida, né? Ela acabou impactando muito na saúde das pessoas. Colaborou muito com o sedentarismo, fatores ambientais. O jovem hoje em dia tem se cobra muito mais em algumas questões e esquece de outras, né? Às vezes, valores estéticos estão ficando à frente da saúde. Então, tudo isso acaba deixando a nossa prioridade pela saúde diminuída, né? Muitas das vezes esquecidas. Ainda mais falando de jovem, né? A partir do momento que o pai e a mãe já não levam mais na consulta com o pediatra, até o início da famosa terceira idade, né? Que a gente diz. Então, nesse tempo, muitas pessoas esquecem da saúde e acabam recorrendo ao hospital, a um ambulatório quando passa mal, quando está sentindo alguns sintomas de gripe, algo do tipo, né? E não tem uma prevenção, não pensa nas possibilidades de desenvolver uma doença crônica como a diabetes, né? Além do fator genético. Tem muitas pessoas que nem sabem que a diabetes tem esse fator genético. Então, às vezes, vê o pai sofrendo com a doença e, por não saber, não busca ir atrás de se prevenir, acompanhar, né? Porque não é porque você recebeu esse diagnóstico que você não tem mais o que fazer, você vai ter uma vida limitada, você é uma pessoa doente e é isso. Não, né? É uma doença que hoje em dia, com muitos estudos, você consegue ter uma vida normal. Falando da prevenção e a fisioterapia, a gente busca sempre enfatizar, conscientizar a importância do exercício diário, né? Pelo menos, no mínimo, a cada 3 dias, ou de 3 em 3 dias, desculpa, gente, 3 dias na semana, pelo menos 30 minutos por dia, né? Isso já foi comprovado que ajuda não só a questão de insulina, glicose, né? Mas todo o sistema do nosso corpo, todas as partes, tanto mental quanto digestório, tudo isso tem um retorno muito positivo, né? E é difícil, gente, eu falando como um jovem que estuda, trabalha, sendo sincera, né? É difícil, mas eu tento tirar esses 30 minutos, nem que seja de caminhada, de alongamento, para movimentar, porque a gente não se movimenta da maneira correta, não faz a quantidade de exercício da maneira correta. E eu acho que essa live ela abriu essa porta para a gente conscientizar nós
jovens, né? Porque ainda mais nós que estamos na área da saúde, que estudamos e trabalhamos, é uma área que tem muito para estudar, muito para se dedicar. Quando a gente não está estudando, a gente está buscando fazer um curso, está buscando fazer um estágio. A gente nunca acaba ficando parado, a gente nunca acaba ficando assim parado, sem então a gente acaba esquecendo um pouco da nossa saúde. A gente vai estudando, buscando dar uma boa saúde para as outras pessoas e acaba esquecendo da nossa, né? O fisioterapeuta, ele atua nos 3 níveis de saúde, né? Na atenção primária, secundária e terciária. Somos mais presentes, sinceramente, a partir do momento que a pessoa ela tem o diagnóstico e outras comorbidades, tá? Mas na prevenção, a gente colabora muito com prescrição de exercícios, e aí a gente inclui exercícios de equilíbrio, propriocepção, fortalecimento. A gente acaba também indicando sempre na prática diária caminhada, natação, um esporte, um tipo de luta, tudo isso, porque não é toda pessoa que gosta de ir para academia e tudo bem. Eu sou a pessoa que eu não gosto de ir para academia, não gosto da musculação, daquele perfil, não sou. Eu sou a pessoa do perfil Pilates. Gente, eu sou Team Pilates, adoro Pilates, indico Pilates para aquelas pessoas que não são fã de frequentar academia, musculação. Às vezes dentro da academia tem o espaço do Pilates, né? É uma atividade que trabalha corpo e mente, né? Ela tem esse diferencial. E dentre os outros, dentre os milhões de outros métodos que existem para a gente se exercitar, né? Tem gente que não gosta de nem pilates nem musculação, mas gosta de futebol, gosta de jogar vôlei, gosta de um tipo de luta, sabe? Isso tudo dá para você incrementar, dá para você buscar. É só você questionar quanto que vale a sua saúde, né? O exercício físico, as pessoas teriam que olhar para ele como um medicamento contínuo, diário. Eu acho que se tivessem essa visão, talvez ele fosse praticado com uma devida, a gente já falar rotina, né? A devida frequência. O que não, infelizmente, não é hoje, mas eu espero que um dia seja, de verdade, porque os benefícios dentro de uma pessoa que tem diabetes, ele aumenta a ação da insulina, aumenta a capacitação da glicose pelo músculo, diminui a diminuição da glicose circulante e aumento da sensibilidade da célula à insulina, né? Então, você percebe que o simples fato de você fazer um exercício, ele mexe com todo o metabolismo do corpo, né? Ele altera, ele melhora. E não é só isso, gente, é inúmeros benefícios que traz para a nossa vida, né? Então vale a pena tentar começar. Eu falo assim, vamos ser humanos, né? Então, uma pessoa que nunca fez uma atividade, eu não vou chegar nessa pessoa e falar assim, começa a fazer todo dia, 1 hora, não. Eu sei que a pessoa não vai fazer, sabe? A não ser que essa pessoa tenha uma patologia já instalada, ele já tem uma doença e o médico fala, se você não fizer, e detalhe, né, o médico, gente, tem essa questão. O médico tem que falar que se ela não fizer, o prognóstico dela é morrer daqui tantos anos, ou daqui tantos meses, assim, é uma coisa que às vezes as pessoas têm que tomar esse impacto para começar. Eu acho que a gente não precisa disso, né? Nós temos consciência, sabemos muito bem do valor do exercício. Hoje em dia, embora a prática não seja constante e presente, as pessoas sabem do valor, tá bom? Eu espero que eu tenha colaborado para a live de vocês, com conhecimento, com a ação do fisioterapeuta. Nós compartilhamos esse mercado de prevenção com os educadores físicos, eu gostaria de deixar essa nota aqui, né? Pela experiência que eu já tenho acompanhado de outros profissionais, pelo que eu vejo do mercado, a prevenção de doenças crônicas, ela ainda está muito presente no mercado do educador físico por conta que a pessoa não tem aquela patologia, ela não tem uma doença, ela não tem um porquê, sabe, pensar em algo mais específico. E aí ela vai, busca o educador físico, né, na academia, o personal, e aí ele acaba ajudando ela a prevenir isso, né? Geralmente as pessoas que já têm uma predisposição e outras patologias osteoarticulares,
aí elas acabam recorrendo à fisioterapia. Mas nós estamos aqui para atender todos, tanto na prevenção quanto já diagnosticado, né? A diabetes, ela tem evoluções, né, até chegar à amputação. Então, antes da amputação, a gente já trabalha muito a sensibilidade, né? Se ocorre a amputação, a gente trabalha ali firme, presente o tempo todo para adaptar a vida daquela pessoa, porque ainda não acabou, né? Então é importante, mesmo quando chega nesse nível, ainda não acabou. E é isso. Espero que eu tenha colaborado, agradeço pela oportunidade e agora acho que vamos falar com a nutricionista. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, G. Parabéns. Nossa, muito esclarecedor, né? É importante também frisar, né, galera, que mesmo você estando no nível avançado, você ainda pode buscar saúde, né? Isso é importante também ter essa conversa, porque também, às vezes, você é predisposto e não sabe, né? Tem que correr atrás da saúde, né, G? Obrigado pela palestra. Sabrina caiu? Ih, gente, eu tava com o microfone desligado. Tá. Eu tava aqui. G, parabéns, foi sensacional. Ninguém me ouviu. Acontece, gente. Acontece nas melhores famílias. Sabrina sempre sabe. Gente, então, o que eu tava falando, G, foi muito importante que você falou mesmo a respeito do que o Caio também comentou, que mesmo que chegue num estágio em que a pessoa tenha que amputar um membro, ela tem que estar ciente que não acabou. Eu sei que a pressão psicológica, eu sei que o fato de você perder, eu acho que se eu perdesse o meu mindinho, eu já ia ficar totalmente... Imagina chegar a um estágio tão complicado. Por isso que é tão importante a ajuda de vocês, dos fisioterapeutas. Eu não falei, queria até trazer uma observação, né? Nesse momento eu estou estagiando dentro de um hospital público, né? E, assim, a gente brinca. Tem que ter hipertensão e diabetes, sabe? Quando não tem, a gente fala, por que tá aqui? Ai, meu Deus, é complicado, porque são muitas pessoas. É muito presente na sociedade, sabe? E ainda mais as pessoas que não têm, assim, o acesso, não têm um tempo livre para poder fazer isso. Não tem 30 minutos. Uma mãe de família que trabalha, chega em casa e tem que cuidar dos seus filhos, não tem 30 minutos, gente. Não tem, realmente. Então, assim, a gente tem que olhar para a realidade dos nossos pacientes, das pessoas que vão vir até nós, do serviço que nós iremos oferecer, porque a vida daquela pessoa não é igual à nossa. Eu posso ter 30 minutos, eu posso buscar 30 minutos do meu dia, mas aquela pessoa, às vezes, ela não tem a mente para aquilo, ela não tem o tempo, ela não tem a condição financeira, sabe? Então, eu vejo dentro do hospital hoje um reflexo que a prevenção pode ajudar, né? A conscientização pode ajudar a mudar isso. Eu quero muito poder entrar no hospital de novo daqui 20 anos e ver que não está tão presente isso, né? Mas é uma luta que nós dando início à nossa profissão, temos que pegar para nós. Independente da área que nós vamos seguir, conscientizar já faz parte de nós. Exatamente. A conscientização, se ela vier desde cedo, a gente pode não só prevenir um diabetes, a gente pode prevenir um câncer, a gente pode prevenir diversas doenças que têm um tratamento muito mais fácil, um tratamento muito mais eficaz, ou no início, ou antes de acontecer. Então, essa parte é muito importante mesmo. Gê, muito obrigada, você foi sensacional. Gente, agora, então eu vou passar para a Yasmin. Yasmin, tá aí? Tô sim. A Yasmin é estudante de nutrição, pessoal, vou passar para ela. Ela tem uma parte super importante e fundamental. Porque, gente, quem que ouve falar de diabetes e não lembra de bala, não lembra de, meu Deus, não posso comer isso, meu Deus, não posso comer um bolo, meu Deus, não posso comer carne. Então, aí ela vai explicar tudinho pra gente. Boa sorte, Yasmin. Obrigada. Obrigada. Primeiramente, quero agradecer também o convite, né, Sabrina, Caio, aí, muito obrigada pelo convite, por ter me chamado. É uma honra estar aqui, podendo falar um pouquinho sobre diabetes. Então, assim, parabéns também, Giovana, ótima apresentação, super concordo com tudo que você disse, assino embaixo. E, enfim, como não falar de diabetes, não falar de dieta, né, de alimentação. Porque, assim, a diabetes, ela é um fator aí causado também
genético, né? Um fator genético. Porém, eu digo assim, genética não é destino, não é porque você tem na família, porque você tem uma predisposição que você irá ter, né? Até uma vez eu vi um estudo que 15% só das doenças vão ser realmente causadas pelo fator genético e o restante, 85% aí vai ser em relação ao estilo de vida. Então, ao que você come, ao que você faz, né? Se você faz uma atividade física, se você controla... Ai, desculpa. Se você controla ou não o seu estresse, porque quem não sabe, estresse aumenta a glicemia, né? Pouca gente sabe disso, mas o estresse está aí também, né? Um fator a mais para contribuir para elevados níveis de açúcar no sangue. E assim, falando agora de mais assim da dieta, a parte mais específica, se você comparar a dieta dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais e a dieta moderna, é totalmente diferente. Antigamente você tinha uma ingestão de alimentos a mais in natura, não ultraprocessados, praticamente nem se existia, né? Quando eu tô falando bastante anos atrás. Então, era um alimento muito, muito mais natural, era ali plantado na hortinha, tinha dona de casa que plantava o seu alimento, tinha galinha ali, corria solta, que ela matava para fazer o almoço, então era tudo natural, a galinha ciscava ali no mato, né? Botava os ovinhos dela de forma natural, não tinha uma indústria ali em cima, e também, enfim, consumia gorduras naturais, a dieta não tinha excessos de carboidratos, principalmente carboidratos refinados, que o carboidrato é o único alimento ali que tem um impacto maior na glicemia, né? Levando em consideração a proteína, a gordura e o carboidrato. O carboidrato é o que leva. O carboidrato, muito hoje em dia se fala nele, né? Eu não acredito quando alguém fala assim, é vilão da dieta. Para mim, vilão é o Voldemort, sabe? E não um alimento, ou um carboidrato, ou isso, aquilo. Mas claro que quando a gente tem uma pessoa diabética, uma pessoa com uma predisposição a diabetes, nós temos que olhar para esse macronutriente, né, de uma forma um pouco mais delicada. Não em si só evitar 100% ele, excluir da dieta, não acredito nisso, mas a gente vai ter que olhar a qualidade, de onde está vindo de alimentos ultraprocessados, como é que está toda a distribuição dos macronutrientes, né? Então, assim, hoje em dia também temos a questão da inatividade física. Nós estamos mais parados pela tecnologia, pelas maiores facilidades, aí nós ficamos mais parados. Com isso, também engordamos mais, o que vai ajudar ainda mais na questão do aparecimento de doenças crônicas, como a diabetes, câncer, hipertensão. Tudo engloba ali, né, para que essas doenças venham surgindo e crescendo cada vez mais. E, enfim, eu vou dar um exemplo também de a diabetes, ela começa com uma resistência à insulina, né? Que é quando eu uso bastante um exemplo de quando você tem o lixo e o lixeiro. Eu comentei isso com a Sabrina hoje. Por exemplo, vamos dizer que o lixo é a glicose e o lixeiro é a insulina. Então, como a Sabrina também falou, a insulina serve para captar a glicose e colocar dentro das células para ser usada como fonte de energia. Então, se uma pessoa em jejum, digamos assim, pela manhã, né, tem poucos lixos pela rua, tem pouquinho lixo, né, que seria a glicose, mas tem muito lixeiro na rua, você diz que esse sistema de limpeza não está eficiente, porque está fazendo muito lixeiro para colocar a glicose, né, colocar os lixos, limpar a rua. Então, isso é um quadro de resistência à insulina, onde precisa de muita insulina para pegar aquela glicose e colocar dentro da célula. Então, às vezes, a pessoa tem uma glicemia em jejum de 90, mas uma insulina em jejum de 50, é uma característica de uma resistência à insulina, né? Então, por mais que a glicose, esteja baixa, a insulina está muito alta, ou seja, as células pancreáticas estão ralando para tentar colocar essa glicose aí dentro da célula. Então, isso caracteriza uma resistência à insulina. E geralmente a resistência à insulina, né, acontece quando a pessoa tem uma ingesta muito grande de carboidratos, principalmente carboidratos refinados. Então, é uma pessoa que, eu digo também, tem um outro exemplo, eu gosto muito das analogias, que é igual como se fosse uma casa, né? Tem a porta da casa. A porta é como se fosse a entrada da célula, né? A tal de GLUT4 aí. E vamos ver que tem um porteiro nessa porta, que seria a insulina. E esse porteiro, ele vai abrir a porta para que as pessoas entrem. Quando essa casa, né, está cheia de gente, já está lotada, com seu limite máximo de pessoas, vulgo glicose, essa porta, ela começa não a responder mais ao porteiro, né, que é a insulina.
o porteiro tenta abrir, a porta fala, não, aqui já chega, tá muito cheio, né? É o tipo de resistência à insulina. Aí o nosso pâncreas, né, não entende o que tá acontecendo, que de fato a célula está muito cheia de glicose, né? E ele só manda produzir mais insulina, né? Como diz, o porteiro que está ineficiente, né? Então, contrata vários porteiros, onde você vê o típico resultado da glicemia, até que ok, pode ser também que seja alterada, mas também uma insulina em jejum muito alta. E se você tem uma ingesta de carboidratos muito, muito elevada, está acontecendo isso, nada mais é que também você diminuir a ingesta de carboidratos para tentar melhorar todo esse perfil, né, essa resistência à insulina. E quando eu digo a gente melhorar essa qualidade do carboidrato, as quantidades, adequar, eu comentei um estudo até hoje com a Sabrina também, que onde se avaliava uma dieta com baixo teor de carboidratos, um pouco mais reduzido, não era nem tanto, era em torno de 40%, e né, um grupo, enfim, ingeriu 40% de carboidrato e uma quantidade maior de proteínas, e um outro que era high carb, né, uma quantidade de carboidrato um pouco maior, em torno de 55%. Ambos fizeram a do déficit calórico, porém, o grupo que teve uma dieta com menos carboidrato, né, um pouco maior de proteína, eles teve praticamente 100% da remissão da pré-diabetes. Enquanto o outro grupo, que teve uma quantidade de carboidratos um pouco mais elevada, mas fez o déficit calórico, o pessoal perdeu peso, né, o grupo perdeu peso, porém, eles teve em torno somente de 32% da melhora aí da pré-diabetes, né? Então, você vê que é uma 40%, é uma dieta que não é nem tão baixa assim, né? Temos, por exemplo, outros protocolos e tudo mais, mas você vê que não é nem tão baixa assim, mas já melhorou, já praticamente uma pré-diabetes já foi embora, já procurou aqui a pré-diabetes. Bom, acho que a Yasmin deu uma caída, vamos esperar ela estabelecer. Yasmin, tá ouvindo? Acho que ela vai voltar. Gente, acho que ela deve ter caído sim. Se vocês tiverem dúvidas a respeito do que a gente está comentando ou do que a Yasmin está falando agora, vocês podem anotar para perguntar no final. Vocês podem, tem um link não, uma ação de levantar a mãozinha. Então, vocês podem levantar a mãozinha que a gente consegue responder as perguntas de vocês depois, tá bom? Se quiser mandar no chat também, é só escrever, manda a sua sugestão. Vamos ver se a Yasmin consegue retornar. Yasmin, tá conseguindo falar? Por enquanto, gente, alguém tem alguma dúvida a respeito do que a G falou, do que eu falei, do que o Caio falou? Alguém quer fazer algum comentário, perguntar alguma coisa? Enquanto a Yasmin não consegue voltar. Caio, acho que tá com problema o áudio e o vídeo dela. Acho que a Stephanie tem alguma dúvida. Stephanie, pode falar. Bom, primeiramente eu queria agradecer a palestra, né? Muito boa a palestra da Yasmin, muito necessária, né? Porque eu tinha coisas que eu não sabia. E eu queria fazer uma pergunta para Giovana. Eu queria que ela falasse um pouquinho sobre o dia a dia dela no hospital, que ela havia comentado que ela trabalhava no hospital público, né? Eu queria saber como que é a atuação dela em relação à prevenção primária, terciária, como ela tinha falado. Como é o dia a dia dela no tratamento dos pacientes? G? Oi. Então, eu estou fazendo estágio no Hospital do Tatuapé, né? Eu fico em um ambulatório
Os pacientes que passam por lá são pacientes que estão aguardando para seguir para LPI, né, que são os lares onde os idosos estão ficando hoje, né? Não chamamos mais de asilo, essas coisas. E ficam muitas pessoas que estão aguardando ir para esses locais, pessoas que estão aguardando melhora no estado de saúde, ou vão seguir para uma cirurgia, ou vão fazer uns procedimentos mais simples, né? Que elas não necessitam ficar dentro da... Oi, gente, estão me ouvindo? Ai, acho que a Yasmin voltou. Voltei, gente, que luta aqui para tentar voltar. Voltei. Gente, então vamos fazer assim. Gê, você terminou de responder a pergunta ou ainda tá respondendo? Eu ainda estava respondendo. Continua, aí depois que a Gê responder, a Yasmin volta. Tudo bem, Yasmin? Tá, perfeito, perfeito. Beleza. E dentro dessa aula do hospital, do ambulatório, a gente trabalha com mobilização e muito exercício respiratório, tá? Eu faço o estágio no período da manhã. Os pacientes geralmente são bem colaborativos. Alguns estão com Glasgow, tipo Glasgow 4, que são pacientes que não falam, não têm uma resposta motora. A gente precisa fazer aspiração nesses pacientes. A mobilização passiva fica com a gente, né? Então, a gente movimenta o paciente como um todo, sem a ajuda dele. Mas esses pacientes não são a maioria, né? E a gente fica praticamente atuando nisso dentro do hospital hoje. Eu faço pela Uninove, né? Então, eu fico basicamente um mês em cada local fazendo estágio. E aí, com a pandemia, eu perdi algumas partes, alguns estágios, né? Eu passaria por um LPI, para trabalhar diretamente com o idoso, faria neuroped, não fiz, era a minha vontade. Mas, todo mundo perdeu um pouco, né, com a pandemia. Todo mundo ficou um pouco empacado. Pois é. Depois do estágio, eu vou trabalhar. Onde eu trabalho, no mesmo lugar que a Sabrina trabalha. Aí eu trabalho até as 8 horas da noite, né? Chego em casa por volta de umas 9 horas, organizo as coisas do dia e tento fazer um pouco de meditação e exercícios, né? Quando eu tô muito cansada, eu me alongo e faço meditação. Mas eu tenho que fazer alguma coisa. Uns 30 minutos aí, gente. Eu sempre respeito os 30 minutos. Pra mim é o mínimo. Não tô 30 minutos, não adianta nem começar, mas 30 minutos vai fácil. A gente piscou. Eu faço um negócio que eu acho muito legal. Tem gente que gosta de colocar música. Eu coloco um episódio de uma série que eu sei que tem por volta de 30 minutos. E vou fazendo o exercício porque eu tenho na cabeça, né, gente? É claro, eu tenho a sequência na cabeça. Então, eu vou fazendo. Quando acaba, eu não fico assistindo, tá, gente? É só para o tempo ir passando melhor, né? Porque eu gosto de fazer acompanhada, só que eu sempre faço sozinha. Então, eu deixo rolando. E aí, quando eu vejo que acabou, eu sei que é o tempo também, que já deu o meu tempo de exercício. Então, é uma coisa que flui, não é aquela coisa... Ai, tenho que fazer exercício. É a dica para quem quer fazer os 30 minutos para prevenir o diabetes. Uma Obrigada, coisa para Gê. mim, tá bom, gente? Obrigado. Vamos lá, que agora a parte da alimentação também muito me interessa. Yasmin, consegue voltar? Sim, tá me ouvindo? Gente, eu continuei falando. Fui lá, fui firme. Depois fui a tempo de errado. Pode voltar. Obrigada. Vocês viram onde eu parei? Palestrante nata, né? Cai e continua falando, fazendo palestra, isso aí. Vocês viram onde eu parei? Porque assim, eu fui falando. Gente, agora você pegou todo mundo. Aí eu não lembro, eu tava falando sobre a dieta, né? Eu falei sobre o estudo Sobre a porteira, você falou sobre a porteira da GLUT4, que a porteira, quando você vê que dentro tem muita pessoa, que é o caso da glicose, e tem mais pessoa querendo entrar, a porteira, que é a GLUT4, acaba perdendo um pouco. Sim, acaba, né? Enfim. Eu comentei também sobre o estudo, sobre comparando uma dieta mais alta em carboidrato, uma mais baixa, mais rica em proteína. Comentou, mas não chegou a terminar de falar sobre ele. Não chegou a terminar, isso. Ah, então perfeito. Então, assim, esse estudo, ele analisou 2 dietas, né? Então, uma com uma quantidade de carboidrato maior, em torno de 55%, e outra com um carboidrato de 40%, né, da dieta do VET.
e um pouquinho também maior em proteína. Então, foi aí, como se diz, uma dieta mais normal, né? Com bastante carboidrato, uma com menos carboidrato, não tão menos. Tem outros protocolos que até menos ainda, mas esse nem foi um tão muito, né? E também o teor de proteína maior. E todos que fizeram, né, a dieta com um teor mais baixo de proteína e... Sabrina, voltou? Ah, tá. Voltei. Gente, caiu tudo, perdão. Tá bom. Enfim, quem fez a dieta com um teor maior de proteína e mais baixo em carboidratos, teve a remissão de 100% da pré-diabetes. E todos fizeram uma restrição calórica, né, o déficit calórico. E o grupo que fez a dieta normal, enfim, com mais carboidrato, de 55%, e a restrição calórica, teve só 32% aí da melhora, né? E a melhora justamente foi devido à perda de peso, que já melhora a questão da sensibilidade à insulina. Mas, enfim, o que esse estudo também mostra é que não adianta também a gente só manter uma dieta com alto carboidrato numa pessoa pré-diabetes ou uma pessoa diabética. A gente precisa também diminuir a quantidade de carboidrato, melhorar a qualidade desse carboidrato. E eu digo assim, açúcar e farinha, esquece, né? Para ser o consumo ser o mínimo possível. Claro que nós somos humanos, né? Ninguém é de ferro. A gente vai comer, claro, um doce ali, um doce K. Eu até falo assim que, geralmente, o doce, ele é melhor você comer ele após uma refeição que tenha fibras, tenha proteínas, tenha gorduras, para justamente diminuir o impacto dele da glicemia, né? Então, ele já é mais interessante aí você comer após uma refeição completa. Para, enfim, a pessoa não ter que ficar também 100% sem comer o doce. Claro que um diabético, por exemplo, ele vai ter que sim restringir, infelizmente. Às vezes até algumas frutas muito açucaradas, dependendo do nível da diabetes, ele vai ter que restringir. Não porque frutas causam diabetes, porém, para ele ter chegado nesse estado, ele abusou muito de açúcar e farináceos, muito. Então, ali, né? E quando eu digo também farináceos, não digo só dos refinados simples, como um pão branco ou arroz branco, né? O pessoal sempre fala assim, troca por integrais. Mas se você for olhar a quantidade de carboidratos do integral, né, comparando ao branco, é praticamente igual. E aí você fala assim, não, mas é o teor de fibra. Beleza, 100 gramas de arroz branco e 100 gramas de arroz integral, o arroz integral terá só 1 grama de fibra a mais. 1 grama. O que é 1 grama? Eu até brinco no meu Instagram que eu falo assim, vocês querem fibras? Comam vegetais, não comam arroz integral ou não sei o que integral, ou pão de 1000 grãos aí, que não sei quantos, né? E que custa o rim, né? Que é bem mais caro. Então, pro diabético, por exemplo, tanto para o diabético quanto para a pessoa que está prevenindo, a ideia é comer uma comida mais de verdade, né? Desembalar menos, descascar mais, aumentar o consumo de vegetais, que são sim fontes de carboidratos, mas tem menor proporção, tem outros compostos bioativos que vão ajudar bastante. Por exemplo, a maçã, ela é um carboidrato de baixo índice glicêmico, ou seja, não eleva tanto a glicemia, né? Então, ela não tem aquele pico de glicemia, aquele pico de insulina e aquele efeito rebote que gera fome e tudo mais. E ela tem, por exemplo, ácido málico, que é muito importante para algumas reações do nosso corpo. Então, você também tem que saber escolher um pouco o carboidrato. Eu digo que também saber escolher, não ficar também paranoica nesses grãos integrais, né? Muito se fala hoje em dia, mas se você for olhar na prática, né? Eu tava até antes de vir para cá, eu tava vendo o meu livro, né? Que eu vi um pouco livro de estudo aí. Eu tava vendo também outro estudo, acho que foi uma meta-análise que comparou esse consumo de grãos integrais, né? Substituindo o carboidrato mais simples, e praticamente 90% dos casos teve pouco efeito aí em emagrecimento e, consequentemente, claro, o impacto da glicemia no sangue aí. Então, basicamente, o tratamento é a prevenção, mas a prevenção mesmo é você comer comida de verdade, você ter a base aí da sua dieta, vegetais, carnes, né? Carne todo dia é carne, ovo, peixe, carne de porco, não ter medo da gordura natural dos alimentos. Então, assim, a gordura natural, quando eu digo, é a gordura do abacate, é a gema do ovo, que por mais que o pessoal tenha medo do colesterol, né? Tem estudos que comprovam que a gordura do ovo ela não aumenta o colesterol. E também depende de qual colesterol a gente está falando, se está ou não oxidado, mas é um outro tema. Mas, enfim, não evitar a gordura natural ali, a gordura natural presente nos alimentos.
E enfim, abusar de vegetais, se for mais natural. Por exemplo, também muito se questiona crianças, né? Então, um dos nossos temas é crianças e jovens. Antigamente, assim, a criança tá com, sei lá, 4 meses de suco de fruta, né? Não, mas é natural. Ok, mas você está isolando a glicose, né? A frutose ali da fruta naquele suco. Um copinho de suco para você fazer, por exemplo, de laranja, você precisa de umas 5 laranjas. A criança não iria chupar 5 laranjas, entende? Ela tem que comer a laranja, né? Comer uma laranja, 2 no máximo ali, e beber água. E não ficar espremendo, isolando aquele carboidrato e dando para dentro, né? E é todinho, desculpa falar marca, vocês podem, mas é todinho, é não sei o quê. Uns produtos para criança, é Sustagem Kids, né? É o Danoninho que vale por um bifinho. Cara, isso eu digo que acho que o mais foi um dos causadores aí das crianças terem diabetes, uma coisa que é uma doença aí que vinha mais para adultos, né? Mais para pessoas mais velhas. Hoje em dia você vê crianças com glicose alterada, insulina alterada, com obesidade, de criança com obesidade hoje em dia, né? Tipo, putz, cara, como assim? Que mundo é esse? Mas realmente a questão vem da base, vem da alimentação, né? E também sociocultural, questão também financeira, né? Por conta que muitas vezes pega uma família, né, de baixa renda, é muito mais barato, né? Ela comprar um pacote de bolacha para o filho do que comprar uma carne para fazer na panela ali, desfiar para ele, colocar com legumes. Às vezes a prioridade também é alimentos que na cabeça das pessoas dão mais substância. Geralmente eles compram um fubá, né, uma canjica, pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco menor. Isso também influencia bastante no surgimento dessa doença, desculpa. E basicamente é isso, né? Diabetes, ela vai ter um fator muito importante na dieta, né? A dieta vai ter um fator muito importante também nela. Temos que controlar, né? Por conta que até o Caio falou que as consequências não são nada desejáveis, né? Tem aí a perda da visão, pode ter amputamento de membros, cicatrização, né? Não fica tão boa, pode dar doenças cardiovasculares e dar hipertensão. Então é isso, né? Eu acho que um dos nossos focos aí é prevenir através da dieta, que é natural, não custa nada, né? E só vai te ajudar. Então, basicamente é isso, comer comida de verdade, não abusar de carboidratos, né? A dieta ocidental, se você ver, é muito rica em carboidratos, principalmente os refinados, principalmente pães, farinhas e açúcares. Então, assim, diminua o máximo de açúcares, de farináceos, tenha com base em vegetais, carnes. Eu tô vendo até um negócio de tapioca aqui. Tapioca Yasmin, eu ia falar para você isso. Você tem uma pergunta aqui de tapioca. Vou ler para você, ó. Tá. Cadê? Ó, a tapioca é saudável e indicada para quem tem restrições ou quer diminuir peso e fazer uma dieta? Não é indicada para essa finalidade. Vou comparar o pão com a tapioca. A tapioca chega por ser um pouquinho mais refinada, né? Vem da mandioca e tudo mais. Ela consegue ter um teor de carboidrato maior. O grande, assim, ponto positivo, ao meu ver, na tapioca é a questão do glúten, que muita gente tem sensibilidade não celíaca, né? Tem alguns sintomas aí da questão do glúten, às vezes distensão abdominal, uma permeabilidade intestinal e tudo mais. Então, esse vai ter o ponto positivo da tapioca de não ter glúten. E, assim, dá para a pessoa comer no emagrecimento, com toda certeza, vai ter que adequar as quantidades, né? Agora, se eu falar para você, um diabético mesmo, um diabético já com a diabetes instalada, que não controla, cara, eu não recomendaria a tapioca para esse cara. Não de início, sabe? Não de início aí na dieta, na dietoterapia dele. Tapioca, acho que eu falei, passa longe por enquanto. Vamos normalizar esse quadro aí primeiro. Perfeito. Yas, você vai falar mais alguma coisa? Tem alguma colocação? Não, basicamente é isso. Se eu não estiver esquecendo de nada, é isso. Então tá bom. Caso você lembre de alguma coisa e queira falar, você pode falar com a gente, tá bom? Aí você pode abrir a câmera, o microfone de novo, tá bom? Eu lembrei de suplementação de diabetes. Não sei se, enfim. Pode falar. Eu anotei. Enfim, eu só vou passar realmente uns nomes, enfim, que aí, por exemplo, tem suplementações para diabetes, né, que ajudam aí no controle glicêmico. Um é o picolinato de cromo, tem a berberina, né, que é um extrato vegetal, aí um fitoterápico. Canela também é muito boa. Ômega 3 e PDHA, eles são bem interessantes
por também manter níveis saudáveis de glicerídeos. Então, assim, vale conversar aí, né, quem é diabético, quem tem diabetes, quer dizer, e vale conversar aí com o nutricionista, com o médico, sobre também uma suplementação para ajudar no controle. Maravilha, Yasmin. Obrigada, viu? Você vai falar mais alguma coisa? Tem algo a mais? Não, se eu não tiver Obrigada, viu? Foi sensacional. Sensacional, eu gostei muito. Sensacional, parece uma professora. Já pode dar aula aí. Verdade. Muito bom, Yasmin. E você falando assim, a gente pode ver como os estudantes agora a gente está avançando, né? Graças a Deus, quase terminando assim, mas parece que já está formado. Parabéns, Yas, muito obrigada. Obrigada, gente. Parabéns para todos vocês. A apresentação de todo mundo aí foi ótima, maravilhosa. Obrigada. Gente, nós recebemos algumas perguntas. Eu vou começar respondendo primeiro a pergunta, acho que foi do André. Só um momento. O André, ele perguntou o que acontece com a glicose que fica no sangue e que não conseguiu entrar dentro da célula. Então, como a concentração de glicose no sangue está alta, automaticamente o nosso pâncreas ele vai começar a produzir a insulina incansavelmente, como a Yasmin falou, para tentar mandar essa glicose para dentro. Quando ele não consegue, ela não consegue entrar dentro das células, continua em excesso, o nosso organismo ele vai começar a converter essa glicose em triglicérides e eles vão ser armazenados na forma de gordura. O fato de uma pessoa sempre consumir alimentos ricos em glicose, ela pode ser até uma fonte de ela começar a ficar num estágio de obesidade ou algo do gênero. Tudo bem, André? Posso fazer um mini comentário a respeito? Pode, fica à vontade. Pode. Então, a questão também da glicose em excesso ali, tanto vai ser tóxica, né, pro nosso corpo, não vai ser, né, boa coisa inflamatória, em excesso no nossa corrente sanguínea, quanto a liberação de insulina demasiada, ela vai ajudar no acúmulo de gordura por ela ativar o fator de lipogênese, ou seja, a formação de gordura, e ela também inibir um pouco a lipólise, né, que é a quebra da gordura. Então, quem está em emagrecimento, por exemplo, e está o tempo todo acionando insulina, né, comendo muito carboidrato, de alto, né, pico aí de glicemia, de alto índice glicêmico, vai atrapalhar no emagrecimento, como vai ajudar aí no acúmulo de gordura. Isso, enfim, é só os pontos aí, queria dar um... Lucas, você ia falar alguma coisa? Eu ia comentar rapidinho sobre... O microfone está um pouco baixo. Peraí, tá me ouvindo melhor agora? Lucas, tô ouvindo e tô vendo. Tá me ouvindo melhor? Beleza, agora sim. Bom, primeiramente, parabéns a Yasmin e a Giovana. A apresentação de vocês foram sensacionais, gostei bastante. E eu queria só reforçar aqui a importância, né, da gente dar atenção também às questões socioeconômicas que interferem diretamente em doenças não só diabetes, como obesidade, que é uma epidemia global que atinge todos os países do mundo praticamente. Hoje tem mais gente que morre por excesso de comida do que por falta dela, né, quase. Então, a gente vive a gente está vivendo um momento histórico, não só no Brasil, no mundo todo, mas falando da nossa realidade, né, em que muita gente, especialmente nossas autoridades públicas, tem uma visão muito primária, muito rasa da realidade, né, e não consegue estabelecer relações mais profundas entre os problemas e suas causas e efeitos. Então, olha como é importante, né, a gente também linkar tudo que a gente falou aqui com a desigualdade do nosso país, né? Basta você ver aí o número de pessoas que pegaram as parcelas do auxílio emergencial para comer, para ter o que comer, o número de gente, especialmente nas regiões mais pobres, né, no norte e nordeste, o número de gente que tem o auxílio como única fonte de renda atualmente, né? Então, ou seja, como essa pessoa vai fazer um trabalho dietético ali, como ela vai trabalhar na prevenção do diabetes, por exemplo, vai ficar difícil. Então, é importante a gente dar atenção também a esses pontos, né, olhando mais para o macro, né, saindo um
um pouco da questão fisiológica da doença e tal. Porque, bom, segundo eu estava vendo aqui um dado também da OMS, que aponta para uma realidade assim, completamente assustadora. 80% das mortes por diabetes no mundo ocorrem em países pobres e subdesenvolvidos. Então, é difícil, né, a gente falar em dieta, em prevenção, porque tudo isso tem um custo, né, para gente que não tem tempo para descascar mais e embalar menos, como a Yasmin falou, né, é realmente um problema muito grande, complexo, que não vai ser resolvido da noite para o dia, não vai ser resolvido com gente que tem uma visão muito rasa da realidade, como são as nossas autoridades públicas atualmente. Então, é uma coisa para a gente pensar, é uma coisa muito importante, que não tem só relação com o diabetes, tem relação com tudo que afeta a nossa vida. E é isso, só queria... Excelente apontamento, Lucas. Bom, pegando um gancho um pouco do que o Lucas está falando, eu acho que é importante a gente frisar que, por isso que no país subdesenvolvido, como é o Brasil, a gente tem que pensar muito nas políticas públicas, né, que a gente pode estar fazendo pela sociedade, e também na educação e saúde. Se a gente tem a oportunidade de passar esse conhecimento adiante, por isso que a gente pensou também nessa live, né, o acesso ao conhecimento, a gente hoje em dia está vivendo uma globalização onde você tem o acesso, mas você não vai atrás. Às vezes aquela informação não é verdadeira, né? Então a gente começar a pensar sobre ir atrás do conhecimento, você pode até brinco que eu tenho minhas fontes, né? São pessoas confiáveis que trazem dados confiáveis, que eu vou atrás, pego esse conhecimento e transformo isso para minha vida. Então, é importante a gente frisar que política pública no país subdesenvolvido é essencial, né, como o SUS faz hoje, né, uma gestão não muito boa, mas a ideia é boa, né, se a gente colocar em prática, se a gente organizar e dar para as pessoas que precisam o tratamento necessário para sobreviver, a gente hoje vai ter o Brasil dá um salto em quesito intelectual, em quesito cultural, em quesito educação, enorme em relação a outros países, né? Então, muito bom, Lucas, você trazer esse assunto para a live, né? E é uma opinião minha, né? Então, acesso ao conhecimento é tudo, né? Então, a gente teve outra pergunta, por exemplo. Pode falar. A pergunta da professora Clédia. Peraí, deixa o Lucas fazer o apontamento dele. Lucas, o seu microfone está com um eco. Tá fazendo Tá melhor agora? Melhorou? Melhorou bastante. Não, eu só ia complementar rapidinho o que o Caio falou. Eu falei, defendam o SUS. O SUS é o único sistema de saúde público no mundo. Eu ia falar isso, eu ia falar, gente, defendam o SUS. O Brasil, melhor dizendo, o Brasil é o único país no mundo com mais de 100 milhões de habitantes a oferecer um sistema público de saúde para todo mundo. Então, é um desafio gigantesco manter, né, um sistema de saúde público para uma população de 210 milhões de pessoas. Mas é isso, dentro do possível, é claro que tudo sempre pode ser melhorado e deve ser melhorado, mas o SUS especialmente em tempos de pandemia, é uma coisa importantíssima. Não sei o que seria desse país sem o SUS durante essa pandemia. Então... Gente, só complementando a respeito do SUS e linkando um pouco com o diabetes, as medicações que são necessárias para indivíduos que têm diabetes, vocês conseguem pelo SUS. Imagina uma pessoa diabética que não tem suporte, que não tem dinheiro, se não tivesse esse acesso à medicação, como é que ela ia fazer para controlar a doença dela? Graças ao SUS, aqui no Brasil, a gente consegue esse medicamento. Tudo bem, tem gente que reclama, porque eu fico horas na fila do SUS. Gente, pensem quantas pessoas o SUS suporta, o SUS dá apoio para pegar essa medicação. Entendeu? Às vezes a gente pode não dar o valor suficiente, mas a gente precisa começar a pensar que se não fosse o SUS, o que seria de muita gente? Legal? Dando agora a oportunidade para o Caio de responder a pergunta da professora Clédia a respeito das crianças. Clédia, falando sobre o histórico da familiar, né? A pergunta da professora, né? Com o histórico familiar de diabetes, com que idade, eu acredito que seja isso, né? Com que idade a criança precisa começar a monitorar a glicemia? Bom, tem que pensar que quando você é criança, você não está 100% desenvolvido,
né? Você precisa se desenvolver e para isso você precisa do quê? De energia. Mas como você vai ter energia, sendo que a célula não capta essa energia da glicose? Então, é muito importante, quanto mais, principalmente a partir dos 6, 7 anos, monitorar sobre sintomas. Por exemplo, meu filho está começando, meu filho reclamou que quando ele está fazendo muito xixi. Então, é bom você como a gente como pai e mãe, pegar esses pontos, esses ganchos de sintomas e já ir associando, né? Por isso que é importante a informação. Né? Então, a partir dos 7 anos, que é onde a gente começa a entrar na fase de crescimento, né? Onde a gente vai precisar de uma energia muito maior, né? Para a gente poder se desenvolver melhor, até entrar na adolescência é importante esse monitoramento, tá? Então, fazendo exames a cada ano ou a cada 6 meses, se você tiver possibilidade, né? Deixar ciente a criança de que se ela tiver qualquer sintoma em relação ela fez um machucado e demorou para cicatrizar, ela está indo muito ao banheiro. Quando tem esse tipo de sintomas, já é bom você colocar isso no seu radar, né, para que você não tenha nenhum tipo de surpresa desagradável, né, e para também aumentar, né, para ter um prognóstico positivo para esse futuro paciente, né, porque isso é muito importante lá na frente, né, daqui a 20 anos você vai ver que essa pessoa, quando foi diagnosticada aos 7 ou 10 anos de idade, hoje ela tem uma vida muito melhor do que às vezes muitas pessoas que hoje já têm, né, Hoje, por exemplo, com 20 anos, não tem nenhum tipo de sintoma, mas essa pessoa que toma a medicação certinha, teve esse pré-diagnóstico bem controlado, então hoje ela vai ter um prognóstico muito mais positivo do que essas pessoas que não estão nem aí para nada. Complementando um pouco do que o Caio disse, é também importante como as crianças elas desenvolvem, se estiver na herança genética dela, o diabetes do tipo 1, a criança também pode vir a emagrecer muito fácil. Por mais que ela come, ela vai emagrecer. Então, isso também é um fator do diabetes tipo 1. É importante ficarmos com os olhos abertos quanto a isso também, tá bom? No que o diabetes tipo 2, a pessoa acaba engordando. No diabetes tipo 1, a pessoa pode vir a emagrecer muito, tá? Nós temos outra pergunta, que no caso é a pergunta do meu pai. Ele está perguntando a respeito do diabetes, se ele pode ser correlacionado com o mau funcionamento de algum outro órgão. No caso, o órgão que mais tem a ver diretamente com o caso do diabetes é o pâncreas, tá? Por conta da produção da insulina pelas células beta. Então, seria o mau funcionamento do pâncreas. Também podemos correlacionar com o nosso fígado. O nosso fígado é o órgão mestre do nosso corpo, então também pode ser algum mau funcionamento do nosso fígado em relação a colesteróis e essas coisas. E também não para gerar o diabetes, mas quando a pessoa está com diabetes, conforme o Caio falou, nós podemos vir a acarretar outros problemas para outros órgãos, como, por exemplo, os nossos rins, que podem vir até a chegar em um estágio de falência renal, tá? E também doenças cardiovasculares. Então, o nosso coração é afetado e esses órgãos super importantes para o nosso corpo, tá bom? Yasmin, tem uma pergunta aqui que eu acho que é para você. Você tá aí? Já vi, já. Do açúcar mascavo. Isso. Pode então, vamos responder. lá. Perguntaram se o açúcar mascavo vai ser mais benéfico, né, do que o açúcar refinado aí na questão da diabetes. Então, assim, vamos entender a questão do açúcar. O açúcar refinado, ele passa por um processo de refinamento, né, um processo químico para deixar ele branquinho, e com isso ele perde alguns nutrientes. A questão do açúcar mascavo é que ele não vai passar por esse processo de refinamento tão brusco, né, e química, né? Não vai ser colocado química nele para fazer clareamento, né? Ficar branquinho. Então, ali vai estar mais nutrientes, né? Microgramas de nutrientes, muito pouco. Mas qual que é o fato? Ele vai ter um pouquinho mais de nutrientes, porém ele ainda continua sendo açúcar de qualquer jeito. Então, açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar de coco, agar-agar, mel, tudo isso ainda são açúcares, independente do nível de refinamento ou se tem um pouquinho ou mais de nutrientes, são açúcar, deve ser evitado. Para a questão do diabético, por exemplo, ele deveria adoçar ou naturalmente, por exemplo, fazer um bolo, ou ele coloca uva passas, por exemplo, ou ele pode usar alguns adoçantes naturais, como xilitol, eritritol,
Estévia, né? O estévia tem mais benefícios aí em estudos, né? Que não teve alguma mudança na nossa microbiota, no nosso intestino. Então, basicamente, o mais natural de todos, o melhor é o estévia. O xilitol, ele pode causar às vezes, desarranjo intestinal, né? Gases e tudo mais. O eritritol, um pouco menos do que o xilitol, ele causa menos gases. Mas é isso. E tem alguns adoçantes artificiais, aspartame e tudo mais, que eles aumentam a captação do carboidrato no intestino. Então, para um diabético, também não vai ser legal ficar usando e abusando desses adoçantes artificiais. Então, minha dica é: esquece açúcar, assim, independente do qual outro nome dele, se é refinado, mascava, demerara, e invista ou no adoçante natural, né? Ou não adoce. Por exemplo, aprenda a tomar um café puro, aprenda a beber um suco puro. Acostuma, não faça cara não. Eu acostumei. Não sou diabética, mas enfim, mas eu tomo só café puro. E, enfim, eu tomo um suco, por exemplo, vai tomar um suco, não precisa adoçar, vai fazer um bolo, vamos supor, vai fazer um bolo de banana, não precisa pôr açúcar ali, a banana já adoça. Ou tentar adoçar com uva passas. Caso não for possível, não combine, usar um adoçante natural, como um xilitol, por exemplo, uma estévia, um eritritol. Muito bom, Yasmin. Obrigada. Imagina. Gente, se tiver dúvida, eu vi Pode que falar. Não, eu vi que açúcar refinado, açúcar mascavo, eu como os dois. Só queria falar isso. Você é muito cara de pau. Ele é gostoso, Caio. mascavo, né? O Caio é cara de pau demais, gente. Meu Deus. Eu nunca vi Gente, fazer cookie com açúcar refinado. Gente, vocês têm mais alguma dúvida? Professoras do meu coração, algum apontamento? Falamos alguma coisa errada? As pessoas podem confiar no que a gente fala. Pode carcar nós agora. Eu posso aparecer já? Linda, maravilhosa, que saudade. Tudo bem, meus amores? Tudo certo, Val? Olha, parabéns. É um orgulho ver esse trabalho maravilhoso e vocês discorrendo dessa maneira aí magnífica, com as convidadas, também nossas alunas maravilhosas. Vocês estão de parabéns. Eu queria só ressaltar, acho que para enriquecer também alguns pontos que o Caio e o Lucas também falaram, né? Antes de eu fazer a farmácia, eu fiz podologia no Senac. Eu saí lá do meu mundo empresarial e blá, 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 e eu fui fazer naturopatia com a podologia. E nós atendemos várias pessoas com diabetes porque iam lá para se tratar. Porque o pé tem que ser tratado com muito cuidado para não ferir, para não, etc. Mas eu percebi assim, quem que estava ali? Pessoas que não tinham condições também, né? Variava, mas muito mais quem não tinha as condições para pagar um podólogo, etc. e tal. Mas as feridas que chegavam lá, é claro, não era daquele tamanho exagerado, a gente nem ia atender se fosse assim. Mas você percebe a dificuldade que as pessoas têm na alimentação. A gente já percebeu que o foco para a vida saudável de qualquer pessoa é exercício, uma boa alimentação. Quanto mais o tempo passa, menos alimentação, né? Assim que a gente fala, mas é difícil. Então, eu tive a experiência lá no Senac, porque a gente tinha que mexer com os bisturis para tirar a unha encravada, e você tinha que ter um cuidado para não cortar, para não agravar. Muito bem, mas eu via aquele aspecto mais de quem era aquele diabético. Agora, quando eu fui trabalhar numa drogaria como farmacêutica já, olha que história interessante, só para complementar. Tinham várias pessoas que iam lá aferir a pressão, glicemia, etc. Alguns da glicemia, você via que realmente era um desleixo. Os homens, principalmente os homens. Ah, tá 400, tá 300, mas olha, não, nem fala nada, porque eu não vou mudar nada. Era assim. Eu ria, então tá, né?
mas uma coisa me chocou. Tinha uma senhora, Dona Tereza, ela tinha um carrinho para recolher os reciclados ali da região ali do Carrão. Era uma drogaria de uma amiga. Bom, atendi, só que a gente que pagava para ela fazer, porque a gente tinha muita dó, né? Então, eu falei, não, vem cá. Um amor de pessoa. Mas aí a glicose estava assim, 400, 300. Gente, vocês não estão entendendo. Aí um dia eu falei assim, Dona Tereza, mas a senhora come. Eu fui tentar entrar, entender a vida dela, porque ela não tinha tempo para ir pegar o medicamento no SUS. Ó, já começa aí. O tempo, porque ela tinha 5 filhos e era a única que trabalhava em casa. E eu vendo aquilo, falei, Deus, obrigado por tanta felicidade, mas o que a gente pode fazer para essa, né? E não tem, pessoal. Então, quando você vê, olha, ela não tinha tempo de parar e cuidar dela. Aí, Dona Tereza, mas o que a senhora come? Fia, eu vou passar na padaria agora comprar pão, vou comprar umas carnes para fazer com arroz e feijão. Então, o que é que eu vou falar para essa pessoa, gente? Eu tenho que mandar luz, eu tenho que falar, Deus, o que a gente faz? Então, chega naquilo que o Lucas estava falando, que o Caio também comentou, orientação, é claro, tudo isso daí que a gente falou, aí que eu fico muito louca, né? Porque, poxa, as pessoas têm condições e não se cuidam. E realmente você pode viver maravilhosamente com a diabetes. O problema é a disciplina. E não é só para um diabetes, pessoal. Bom, mas voltando lá na Dona Tereza, o que eu falo para essa pessoa? Eu posso dar um medicamento, eu posso, tá, mas e daí, pessoal? Isso daí, a Dona Tereza é o que a gente está falando do mundo. Quem que morre mais de diabetes? Quem tem menor condição, né? Então, eu falei, aquele pão que ela pega ali na padaria é o que tem por os filhos comerem. A carne que ela vai jogar ali, coxão, será o que for, que ela pegar com aquele arroz, com aquele feijão. Então, é só para entender, porque as experiências faz a gente pensar tanto nessas coisas, né? E falar, puxa vida, dá um desespero. Mas a gente tem SUS e olha o que ela falou. Eu não tenho tempo de ir até lá. Eu não tenho tempo. Eu tenho que trabalhar empurrando um carrinho para pegar reciclado. Então, é só para a gente fortalecer o problema de saúde pública, de tudo o que o Caio também comentou, o que o Lucas comentou, e só para a gente pensar um pouco nessas dificuldades, né? E o quanto a gente tem que fazer por esse mundo, por esse planeta, ou por quem está aí do seu lado. Afinal, a gente escolheu saúde. E a gente tem que pensar lá longe também. É isso, pessoal, que eu queria colocar, porque tem muitos detalhes em cima disso daí. Entenderam? Val, sempre maravilhosa. Como sempre arrasando, a Val. Linda, saudade, É saudade. verídico. Então, eu falei, acho que a gente tem que colocar aqui só para a gente pensar, né? É muito legal. É triste, mas é só para a gente ter esse conteúdo. Gente, que vontade de agarrar vocês. Que susto, Valquíria. Ai, Valquíria que lindo doida. de vocês são maravilhosos. Parabéns por isso. Eu assustei. Que susto, Val. Meu Deus do céu. Eu sou uma pessoa doce. É linda. Gente, só para avisar, eu não sei se a live vai conseguir passar das 5h30, tá? Se a live cair, a gente vai deixar aqui nos comentários dos nossos Instagrams. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar lá pra gente, tá bom? Vou mandar tanto da G quanto da Yasmin, o meu e o do Caio, tá bom? Aí qualquer coisa vocês mandam pra gente, a gente repassa também pro nosso grupo e a gente tira as dúvidas de vocês. Acho que a Elis ia falar. Pode falar, Elis. Eu queria... Ai, gente, tô muito orgulhosa de vocês.
tá? Muito, olha, muito mesmo. Parabenizo todos. Você, Sabrina, Caio, Yasmin, Giovana. Foi simplesmente, não teve erro conceitual. Achei muito legal essa analogia que fez com o porteiro. Eu costumava fazer exatamente essa analogia nas aulas de bioquímica que eu dava, em processos biológicos na outra instituição. E chegar aqui na São Judas, né? Vocês sabem que eu cheguei como docente do último semestre e depois para a coordenação. E ver vocês falando de diabetes, que é uma das minhas áreas de atuação em pesquisa. E meu último pós-doc foi com biologia vascular de amputados diabéticos. E é realmente, pessoal, muito triste. Então, assim, conceitualmente, a gente fala da questão do estresse, de verdade. Ainda, eu fiquei muito emocionada, eu vou contar para vocês, né, que soe da melhor forma possível, porque foi exatamente minha linha de mestrado e doutorado que a gente viu alteração de receptores de adrenoreceptores e receptores de insulina frente a estresse. Então, assim, de verdade, gente, há uma alteração generalizada quando a gente tem esses momentos de estresse. Imagine agora na pandemia. Né? Por isso que muita gente engordou sem fazer atividade física, porque o estresse envolve inúmeras respostas, altera cortisol, vocês já sabem, adrenalina, que modula também a secreção de insulina. Então, e também altera todo o metabolismo, né? Todo o gasto energético. Então, é uma sequência de eventos que a gente está vivendo e trazer essa temática de diabetes em jovens e adultos para hoje, para uma live dessa, é muito legal. É muito bacana, é muito enriquecedora. Vocês estão de parabéns novamente. Eu ia falar da questão da saúde pública. É importantíssima essa promoção em saúde, também, né? Porque a gente fala que precisa se alimentar direito, tem que fazer exercícios físicos, mas fazer isso focando na saúde, né? Hoje em dia está todo mundo muito ligado em aparência, né? E tudo mais, que não é só isso. As pessoas podem gostar disso também, elas são livres, enfim, procuram o melhor para elas, mas o interessante é saúde. Fazer essas coisas para ter saúde e saúde para fazer todas as outras coisas que a gente queira. Né? Então, a gente tem que focar realmente na promoção de saúde, na prevenção, na valorização do SUS, das políticas públicas, porque os medicamentos de alto custo são fornecidos pelo SUS. Então, é uma coisa que engrandece muito todas essas temáticas dentro dessa única que é o diabetes. Então, a gente vê essa vertente. Também tem a questão das comorbidades, eu falei dos pacientes diabéticos, e falando do que a Val disse, realmente, gente, é chocante quando se perde, como a Sabrina também lembrou, nem que for o dedinho do pé. É chocante qualquer perda, qualquer mutilação que se tenha. Né? Então, assim, envolve, além de tudo, também um reflexo lá nas políticas públicas, porque essa pessoa vai também ter que ser indenizada. Então, a gente precisa pensar na saúde, em todos os mecanismos moleculares, celulares que isso envolve, mas nós da saúde, nós não podemos esquecer da abrangência que é a questão de ter saúde no impacto socioeconômico. Então, é super importante todas essas vertentes que vocês abordaram, vocês estão de parabéns e eu tenho muito orgulho de vocês. Obrigada, Eli. Gente, então vou agradecer todo mundo. Eu acredito que vai fechar a live aí em breve, né? Então, obrigado a todo mundo que está presente, obrigado a todo mundo que veio, que compareceu, tá? Meu cachorro aqui tá quebrando minha porta. Mas eu quero agradecer imensamente todo mundo que abriu o microfone e falou. Quero agradecer as professoras da São Judas, né? Eu quero agradecer a Elisa, a Val, a Clédia, que mandaram perguntas, falaram sobre a experiência, que isso é muito importante. Quero agradecer também a G e a Yasmin, as duas muito bem colocadas, muito bem conceituadas. Obrigado de novo. Né? Quer falar alguma coisa? Só agradecer alguém? Só queria agradecer mesmo a presença de todos vocês, gente. Foi muito importante pra gente. A gente estava com muito medo de dar errado, a gente estava com muito medo de ser um fiasco, de falar alguma coisa errada, porque a gente ainda é estudante, né? A gente foi buscar, a gente foi atrás. Então, eu queria agradecer também as professoras que não puderam comparecer, isso que está sendo gravado. Eu queria agradecer muito a Renata, a Ana Lopretti, pela ajuda que elas dão para a gente sempre. Que a Ana Lopretti é a nossa professora
dessa nossa matéria. A Renata também, na parte de prática. Também queria agradecer ao Rodrigo, um professor excelente, que também não pôde estar aqui com a gente hoje. E são profissionais que vêm agregando muito na nossa vida, e tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Queria muito agradecer vocês. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Se vocês tiverem alguma dúvida ou algo do gênero, a gente deixou os nossos Instagrams aqui nos comentários e vocês podem chamar a gente. Obrigado, gente. Tomara que a gente então se encontre numa futura live, viu? E o certificado vai chegar no e-mail de vocês. Nosso tem até certificado, hein, da live, hein? Isso aí eu não sabia não, tá gente. Chique. A gente tá chique, meu. Obrigado, viu? Bom dia para vocês. Amanhã volto consciente. Gente. Pensando nas Defendam políticas o SUS, públicas, viu? defendam o SUS, Defendam vão o embora SUS. daqui defendendo o SUS, tá? Se alguém falar merda do Tchau, SUS, beijo pra todo mundo. vai defender. Tchau, gente, obrigada. E tchau, pai, vai dormir que aí já tá tarde. Obrigada, pai, vai dormir. Tchau, gente.